Após a Guerra Invencível, o mundo ficou um caos. Os sobreviventes formaram equipes de busca para buscar qualquer um que estivesse abaixo dos escombros. Algumas pessoas jogam a culpa no Invencível, dizendo que ele foi o responsável pelo ataque. Já outras o defendem. Enquanto isso, o Mark está no hospital com a Eve. O Cecil aparece e fala que encontrou a mãe dele e que ele precisa ir ajudar na equipe de busca. Chegando lá, ele vê vários heróis ajudando, até que o Powerplex aparece e o ataca de surpresa. Alguns heróis que estão ali em volta começam a atacá-lo de volta, mas o Invencível diz para parar e segurá-lo e não deixá-lo se mover. Então um membro dos Youngblood vai lá, segura ele e o leva embora junto com o Cecil, enquanto ele grita que a culpa é do Invencível. Um tempo depois vemos que o Mark continua visitando a Eve no hospital. Ele até conversa com a mãe dela. O Imortal também acaba acordando e diz que vai desistir da vida de herói para focar na família. Então o Cecil faz uma reunião para decidir quem vai ser o novo líder dos Guardiões Globais. Ele oferece a vaga a Mark, mas ele nega. Então Brit fica com o cargo. Em outro local vemos que os Sequoids estão vivos e que estão se multiplicando novamente. No outro dia, Mark está novamente ajudando a equipe de busca, até que ele vê um corpo e decide sair para repensar. Porém, alguém surge. Prepare-se para minha chegada, verme. Você foi indicado como agente Viltrumita deste planeta, encarregado de prepará-lo para eventual tomada por nosso império. Estou aqui para confirmar seu progresso feito em relação a essa tarefa. Se não houver nenhum, eu assumirei seus deveres e dominarei. Se você se opor a mim, eu vou te matar. Essa não é uma boa hora. Talvez você não tenha entendido a situação. O Império Viltrum antecipou sua resistência. Foi por isso que me enviaram especificamente. Eu sou Conquista e nunca falhei em assimilar um planeta escolhido. Não importa a força dele. Se você se opor a mim, não sobreviverá. Talvez você não tenha entendido. Eu causei toda a destruição que você vê em volta. As vidas perdidas são resultado direto das minhas ações. Não posso descrever a culpa, vergonha e, mais importante, a raiva que eu sinto nesse momento. Tudo o que tenho pensado, a única coisa que queria desde que tudo isso aconteceu era algo para bater o mais forte que eu puder. Muito bem. Conquista então começa a falar a diferença dele para Anissa. Nesse momento, ela estaria dizendo que não era para ele resistir, e sim aceitar o Império para tornar a Terra uma utopia. Mas ele não liga para isso. Ele quer que o Mark resista. Ele quer um confronto. Ele quer violência. Eu anseio sentir meus punhos encharcados de sangue. Está chegando lá. Os dois começam a quebrar os prédios em volta novamente e são soterrados. O Conquista ergue o Mark pelo braço e fala que ele quer mais. O Invencível então volta a atacar o velho Viltrumita e o manda pro espaço numa sequência de socos. O Conquista então agarra o Invencível, que começa a socá-lo com toda a força. O Invencível então consegue se soltar, mas o Conquista para de se segurar e acerta um socão na cara do Invencível e começa a espancá-lo brutalmente. Oliver então, vendo seu irmão tomar uma surra na TV, corre para ajudá-lo. Ele chega ao local e vê que o Invencível tá tomando uma coça. O Invencível então pede pro Conquista parar e escutá-lo, mas o Conquista não quer parar. Ele gosta da violência. O Oliver então consegue alcançá-los, mas o Conquista o agarra. O Invencível então ataca o Conquista e joga seu irmão pra longe. O Conquista vai pra cima do Mark novamente e o manda mostrar o seu poder, a sua fúria.
O Mark então começa a espancar brutalmente o Conquista, mas ele fala que aquilo não é o suficiente. Cecil, vendo isso, começa a ficar desesperado e vai até Sinclair, pedindo os novos Reanimen, mas o Sinclair fala que eles ainda não estão prontos. Enquanto isso, Eve finalmente desperta no hospital e vê o Mark lutando contra o Conquista. Ela pensa que é o Omni-Man e manda chamar o Cecil. Enquanto isso, o Mark continua sendo brutalmente espancado pelas ruas. O Oliver volta e dá um golpe no Conquista e tenta ajudar seu irmão, mas o Conquista joga o Mark pra longe e começa a bater com tudo no Oliver e tentar rasgar ele no meio. O Invencível volta então com toda a velocidade e barroa no Conquista, mas ele continua espancando o Mark e o joga pra longe. O Cecil então aparece e leva o Oliver pro hospital. Os dois vão até o oceano e o Conquista agarra o Mark e o joga com tudo no navio, explodindo tudo, enquanto esfrega a cara dele na terra. O Mark então dá um socão na cara do Conquista e se solta. Então ele vê que a Ivy Atômica estava ali. O Invencível agarra o Conquista e manda a Ivy sair dali o mais rápido possível, mas o Conquista quebra a perna dele. A Ivy tenta segurá-lo usando seus poderes, mas ele quebra. Ele então acerta um soco na cara dela e a perfura com o braço. Ivy então começa a cair, gravemente ferida, até que o Mark a segura e pede para ela não abandoná-lo. Conquista então se aproxima e começa a zombar da situação. Então, enquanto sorri sadicamente, ele começa a agradecer o Mark por ter feito o Império o enviar sem nenhuma restrição. Então ele estava se divertindo bastante. Morreu? Ótimo. Acho que tenho sua atenção total agora. Não me importa o quão forte você é. Não me importa o quão rápido seja. Eu posso ver o futuro e você não vai viver para o amanhã. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que passou na minha mão, ainda me ameaça? Ouso dizer, criança, você está começando a me impressionar. Ok, então, faça o seu pior. Conquista então se impressiona com aquilo. Mark então começa a espancá-lo. O Conquista o agarra, mas o Mark então morde um pedaço e arranca. Conquista então o joga pra longe, mas ele continua indo pra cima. Enquanto os dois lutam, Eve começa a brilhar e a transbordar poder. O Mark então continua batendo no Conquista, mas ele acaba se distraindo. Conquista acerta um soco nele. Eve então joga uma rajada de poder no Conquista, queimando sua carne e desmaiando logo depois. Mas o Conquista ainda está vivo e começa a ameaçar a Eve. O Invencível então vai pra cima com tudo do Conquista e acerta um soco nele, o derrubando no chão, e começa a espancá-lo. O Conquista então agarra o seu braço e o quebra. Eu, mais que o bastante. Não bastante, nem perto. Ainda é engraçado. Está gostando? Está se divertindo? Ei, me responda! Eu tomo bem por mal. Depois de finalmente derrotar o Conquista, o Mark cai no chão cansado. O Mark então começa a se rastejar pelo chão até a Eve e a ver totalmente intacta, como se nada tivesse acontecido. Mark então pergunta como ela está viva, bem, mas antes que ela possa responder, os dois desmaiam. Então o Cecil chega com o reforço e vê aquela cena que beira o céu e o inferno ao mesmo tempo. E é aqui que esse combate brutal acaba. Se você curtiu, espanque esse like, espanque esse botão de inscrição e ative o sininho. E eu vou ficando nessa. Uau.